Saudações rubro-negras, fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal Futials React. Vamos reagir aí à contratação do jogador Carrascal, que é um jogadoraço. É um vídeo feito aí pelo canal Máximo Futebol. Excelente, belíssimo trabalho. Ele traz todos os detalhes sobre o jogador, quais as posições que ele atua, mapa de calor, todos a tomada de decisão que o jogador tem em cada situação diferente, quem que ele pode substituir em campo, se Bruno Henrique, se Arrascaeta, se o Luiz Araújo, se Cebolinha. Então todos os seus pontas, se Plata, já jogou com De La Cruz no River Plate, é um jogador que já conhece futebol sul-americano, até porque ele é colombiano, né? Então, assim, vamos ver se realmente acaba sendo uma boa contratação, porque na meia a gente só tem a Arrascaeta, e quando o Arrasca não joga, o Arrasca não está muito bem, a gente não consegue ter ver um jogo fluindo. Mas aí, como ele já jogou com o De La Cruz e já conhece futebol sul-americano, pode agregar muito para o nosso Mengão. E o Futebol Máximo traz uma abordagem espetacular. Créditos de direitos autorais pertencem ao Futebol Máximo. Mas faz o seguinte, curte, compartilha, diga aí o que vocês acham, o que vocês acham do jogador, como que vocês veem a nova contratação, façam as suas análises, opinem, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, hein? E aqui está posicionado o Carrascal, já indicando que a disputa no jogo aéreo não é uma opção para ele. O local que ele escolhe ficar é o destino da bola caso seus companheiros não levem vantagem pelo alto. O ponto negativo é que ela nunca vai chegar limpa para o atacante. O ponto positivo é que com um controle de bola muito acima da média ele amacia ela e mesmo com a frente congestionada ele encontra um espaço para encher o pé e estufar a rede numa finalização inapelável para marcar um golaço. Carrascal é um jogador leve, rápido, habilidoso, não foge do jogo. E aí qual que seria o problema desse cara? Pois é, pelo que eu pude perceber, o Carrascal tem uma certa característica que tá arriscado assombrar o Flamengo o resto do ano inteiro. Ativa agora o sininho de notificação, isso é mais importante do que parece aqui pro canal, sério. E vamos ver de perto essa parada com a gente. Esse aqui é o mapa de calor do Jorge Carrascal e dá pra ver que ele se movimenta demais, ele toma conta do meio campo. Chega na entrada da própria área defensiva e pisa bastante na área do adversário também. Mas do Flamengo do Felipe Luiz, acho que ele vai ficar mais preso aqui pela esquerda. É uma preferência que o Felipe Luiz tem de ter um destro trabalhando pela esquerda. Eu sei que nessas últimas, mais recentes partidas, quem ficou por ali foi o Luiz Araújo, mas eu acho que isso tem muito a ver com as atuações muito ruins que tiveram Cebolinha e Michael. Acho que ficou bem claro o quanto que o Felipe Luiz insistiu e deu minuto pra esses dois caras, porque a preferência dele ter um cara destro que trabalha ali pela esquerda. Mas no futebol as paradas vão acontecendo, testes vão rolando, tem os jogadores que vão se consolidando, algumas soluções vão se descortinando, e nos jogos mais importantes do ano do Flamengo, o Luiz Araújo é que acabou jogando por ali. Mas a raiz da ideia, a gênese da parada do esquema de jogo do Felipe Luiz ali é um destro pela esquerda. Assim como pela direita também, a preferência é pelos canhotos. Desde que o Felipe Luiz chegou, quem mais teve minuto ali pela direita foi Gerson, Luiz Araújo e Plata. 3 canhotos. Então, na minha leitura, é bem claro que o Carrascal pode sim fazer o papel do Arrascaeta ali, como segundo atacante, mas acho que ele foi contratado principalmente para ser o tal do destro que joga pela esquerda. E aí, qual que é o perfil ideal que mais agrada o Felipe Luiz para ser esse cara que joga ali pela esquerda? O perfil é o seguinte, ele precisa de um cara com força, mas não é aquela força, o cara forte, igual o Hulk, igual o Adriano, Imperador. Força no que diz respeito ao ataque ao espaço. É passada larga, igual o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o cara que é de muita força. É bola na frente, ele consegue com aquela passada larga correr muito e ganhar território 25, 30 metros de corrida. Ele quer um cara de força e ao mesmo tempo que consiga também se associar bem no entrelinhas. Que tenha um trato bom com a bola para fazer tabela, para dar passe curto. O Flamengo vai enfrentar muita defesa fechadinha lá atrás. Essas características têm muito a ver com Cebolinha e com Michael. E esse é um dos motivos que o Felipe Luiz insistiu neles ali pelo lado esquerdo. E também é importante que esse cara tenha o tal do gol, né? Tenha a fara de gol, que saiba tirar do goleiro, deslocar, botar a bola pra dentro. Só que, olha só essa parada. No esquema do Felipe Luiz é importante o cara que tenha força pra atacar o espaço, que tenha associação
finalização ali pro entrelinha e que saiba fazer gol. Essas características, elas são meio que opostas, assim, tipo, o Michael, ele é o oposto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o cara de força e o Michael é o cara que se associa com a bola pertinho do corpo. O Cebolinha tá muito mais perto de Michael do que Bruno Henrique nessas questões de características. E se você reparar, o Bruno Henrique tem gol, ele é decisivo, mas ele domina a bola muito longe do corpo, ele conduz a bola longe do corpo, ele não tem essa coisa de jogar com ela pertinho do corpo. O Michael tem essa parada, mas ele também não ataca bem o espaço numa corrida de 25, 30 metros e também não tem gol. O Cebolinha tá numa fase que em números ele tá pior do que todo mundo que joga por ali pela esquerda. Então, na verdade, essas características que se encaixam muito bem no modelo de jogo do Felipe Luiz são características que é muito, muito difícil de encontrar no mesmo jogador. Os jogadores que têm essas características reunidas num só são jogadores que estão nos melhores times do mundo, os times mais ricos que tem. O Gerson, que tá se despedindo do Flamengo, ele é um cara que se associa bem, ele esconde bem a bola, ele tem tabela, passe curto, e é um cara que se vira muito bem também em espaço de força, ele tem vigor físico pra conseguir chegar numa arrancada de 25, 30 metros. E aí chamam o Gerson de quê? Coringa. Mas como ninguém é perfeito, o Gerson não tem o tal do gol, né? O último passe. No último terço, o Gerson não dá assistência, não é goleador, não finaliza bem. E o Flamengo vai atrás de um cara chamado Carrascal, muito habilidoso, com controle de bola muito, muito acima da média. E aí, pensando nessas três valências que são muito importantes pro Felipe Luiz, que é força, associação e gol. Qual que é o grande problema do Carrascal? Ó, já compartilha em grupo de WhatsApp, já manda pra alguém. Porque em comemoração aos seus 2 anos de aniversário e uma... Tema do Carrascal. Vamos dar uma olhada. O Carrascal é esse 8 mesmo que tá com a bola. E aqui já dá pra perceber como que o timing dele pra esse passe aqui foi perfeito. Ó. Esse é o momento que a bola pega no pé dele e parece ser o limite do impedimento que o companheiro dele tá vendo? Porque não é só o atacante que tá em cima da linha de impedimento que tem a responsabilidade de controlar ela. O cara que tá com a bola no pé tem que entender que o outro também tem uma cinética pra acontecer. O cara precisa arrancar e o passe precisa ser no momento perfeito. Às vezes o impedimento, a culpa é do cara que atrasou demais o passe e não do cara que não controlou muito bem a linha. Aqui o Carrascal foi perfeito e deu num time perfeito pro cara conseguir chegar bem. Aí o que acontece? Aqui a jogada se apresentou, a defesa se recuperou bem, ficou difícil de acontecer algum cruzamento qualquer aqui, então o jogador breca. Quando ele breca, se escancara o espaço que o Carrascal mais chega dentro da área. E olha só a preparada que o jogador deu, olha. Foi muito certinho, foi numa trajetória, num peso, que foi ótimo, que tá congruente com o tamanho da passada do Carrascal, entendeu? Porque às vezes o cara que tá preparando a bola pro chute, ele não percebe a velocidade que o outro tá vindo chutar, umas passadas largas, e ele vai preparar a bola, ele dá a bola muito em cima, muito atrás. E o cara tá vindo com aquela passada larga, ele tem que dar uma atrasada e finalizar e chuta torto pro gol. E a gente, assistindo o jogo no calor, como torcedor, a gente olha e pensa, pô, o cara perdeu um gol desse, tá de sacanagem. Mas na verdade o cara que preparou a bola pra ele, preparou muito mal também. Não foi o caso aqui. Aqui, olha, foi perfeito, congruente com a passada do Carrascal. E quando o Carrascal chega livre, ninguém no cangote, ninguém perto para desequilibrar, totalmente limpo no lance, ele chapa muito pra fora. Muito pra fora. Mas ele errou muito feio isso aqui, ó. Esse 10 aqui, eu não teve nem coragem de olhar pra ele, ó. Ele só vira e bota a mão na cabeça. Pois é, diferente do que a gente viu bem no iniciozinho desse vídeo aqui, gol é uma parada bem rara pro Carrascal. Ele é muito habilidoso, se associa bem, ele sabe tabelar, lida muito bem com a bola em espaço curto, ele é leve o suficiente para dar uma arrancada ele tem força, ele tem uma certa força para arrancar e correr na frente, só que como ninguém é perfeito, o cara que vai juntar força, associação e gol, esse cara tá nos melhores times do planeta que pagam muito caro. Os jogadores que o futebol sul-americano, por enquanto, tem acesso são jogadores que não tem essas três características juntas num cara só. E nós já vamos falar sobre algumas tomadas de decisão dele, olha só. Primeiro, mais um lance que faltou gol demais pro Carrascal, olha. Esse cara aqui que tá chegando aqui de trás, olha. E aí rola uma sagacidade dele, ele é sagaz, que ele percebe o pivô, mas na verdade ele pensa rápido, olha. É um domínio que aconteceu, que ele chega à conclusão de que é melhor ele roubar a bola do próprio companheiro e chegar de frente pro gol. Essa finalização é bem mais difícil do que a outra, bem mais difícil, nem se compara, mas o jeito que ela acontece, cara, ele chuta meio caindo, olha, o pé de apoio, que é uma das coisas mais importantes para finalização, o pé de apoio fraco, olha só, ele dobrando a perna, ele já tá caindo no pé de apoio, e aí ele chuta fraco, mascado no meio do gol, o goleiro espalma porque é uma finalização a queima-roupa, mas o lugar que acertou no alvo é pro goleiro até encaixar. O que chamou muito a minha atenção, olha o 8 aqui, o que chamou muito a minha atenção, cara,
Foi uns lances que, assim, tem vários desfechos possíveis. Esse lance aqui, olha, pra ser justo, cara, essa bola tá difícil de ser gol. O goleiro, pra tomar um gol ali, ele tem uma responsabilidade grande se essa bola entrar, é meio que um frango. Só que, cara, ele erra completamente o gol. Olha só, ele chuta totalmente pra fora. Ele não acerta nem a rede do lado de fora. Esse lance aqui é muito comum a gente ver o cara errando o gol, mas acertando pelo menos a rede do lado de fora, dá aquele susto, a torcida grita. E esse número aqui me chamou a atenção, olha, gols esperados em chute no alvo. 5.74. O que é essa estatística? Gols esperados em chute no alvo. É tipo assim, ele foi e chutou a bola pro gol. Essa bola, naturalmente, quando ele acerta o alvo, ele acerta algum lugar do alvo. Ela vai rasteira no canto, ela vai rasteira no meio, ela vai no canto alto, ela vai bem na gaveta. Por exemplo, se a bola foi a meia altura no meio do gol, a chance dessa bola entrar é muito menor do que se a bola for no cantinho rasteiro. E a estatística que mede a diferença da chance dessa bola entrar para essa é a expectativa de gol em chutes no alvo. Então, considerando o lugar que ele acertou no gol em todos os chutes que ele deu, era para ele ter marcado 5 gols. 5.74 não existe, né? Vamos arredondar para 5 gols. E os que ele marcou de fato foram 7. Então, segundo esses números, dá pra gente assumir que teve alguns gols que ele não finalizou tão bem assim, mas mesmo assim o goleiro deu uma aceitadinha e a bola entrou. Se a gente for considerar, que eu acho que para essa análise aqui que a gente tá fazendo é pertinente, a gente tirar os gols de pênalti, ele parece ser o batedor oficial de pênalti no time. Se a gente tirar os gols do pênalti, foram 4 gols com bola rolando. Então foram 26 jogos, 4 gols com bola rolando e 3 assistências. E aí o que me chama atenção nessa parada? O Flamengo, do meio pra frente, que é aí que vem o papo que eu falei que tá arriscado assombrar o Flamengo. O Flamengo, do meio pra frente, ele não tem jogadores que são muito decisivos. Os jogadores disparados mais decisivos que o Flamengo tem são Bruno Henrique, é óbvio, Arrascaeta e o Pedro. O Pedro ainda não tá nem perto de jogar os minutos que ele pode jogar. O Arrascaeta, ele é decisivo? Ele é decisivo. Mas tem escalas de decisivo, né? Tipo, o Bruno Henrique é decisivo e o Arrascaeta também. Mas é claríssimo que o Bruno Henrique ele é ainda bem mais decisivo do que o Arrascaeta. Só que esses dois, apesar de serem ainda muito decisivos, estão muito longe de ser o que era em 2019. O Arrascaeta não joga todos os jogos. Ele precisa de muitos cuidados com o físico dele. E isso envolve, às vezes, poupar o cara, forçar muito ele em campo. E o Bruno Henrique, naturalmente, como acontece com todos os seres humanos do planeta, o tempo vai passando. O Bruno Henrique, ele tem a saúde, o vigor diferente de 2019, que foi a época mais decisiva da carreira dele. Plata é um jogadoraço. Mas qual que é o poder de decisão dele? Ele pode vir a ser um jogador decisivo pro Flamengo, sim. Ele chegou não faz tanto tempo assim, mas ele ainda não tem esse poder de decisão. O gol mais decisivo que ele fez foi um jogo que, até certo ponto, já estava resolvido no momento do gol, que foi contra o Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil. E aí agora, vindo o Carrascal, o Flamengo tá com alguns critérios, assim, na contratação, que o ponto final desses critérios acaba por fazer um time na parte ofensiva que é pouquíssimo decisivo. E olha só que curioso, o gol decisivo, ele é o quê? Ele é aquele gol que muda um pouco a história do time na tabela do campeonato. Por exemplo, é aquele gol que quando o time tá perdendo por um gol de diferença, o jogador faz um gol e aí o time passa a empatar. Ou seja, ele não ia pontuar na partida e passa a pontuar por causa daquele gol. Aquele foi o gol decisivo. Ou então quando o jogo tá empatado e o jogador faz o gol que toma a frente no placar. Ia fazer um ponto e na verdade passou a fazer 3 por causa daquele gol. O jogador que marca esse tipo de gol é o jogador que tem o poder de decisão. Olha só que curioso o que o Carrascal fez. Vindo aqui nas estatísticas dele, olha só, vamos clicar nos gols que ele marcou, incluindo os de pênalti, tudo. Aqui tem o número 2 porque ele marcou 2 gols. Repara nos placares. Esse jogo aqui, esse último aqui, olha só, foi 4-2 e ele marcou um gol. Se tirar o gol dele, o Dinamo de Moscou ainda ia ganhar de 3-2. Aqui, o Dinamo de Moscou perdeu de 2-1. Se tirar o gol dele, ia continuar perdendo 2-0, ia dar no mesmo. Se tirar o gol dele aqui, ia ser 3-1, não ia modificar, o time ia ganhar de qualquer forma. Se tirar os 2 gols dele nessa partida, o time ainda ia ganhar de 3-1. Se tirar esse gol, o time ainda ia perder de 3-0, ia dar no mesmo. E aqui, se tirar esse gol, o time ainda ia ganhar de 1-0. Então nenhum desses gols aqui foi decisivo. E mais, se a gente clicar aqui nas assistências, acontece exatamente a mesma coisa. Tirando o gol que ele deu assistência, ainda ia ser vitória por 3-0. Tirando o gol que ele deu assistência, ainda ia ser derrota por 2-0. E tirando o gol pela assistência aqui que ele deu, ainda ia ser uma vitória por 1-0. Ou seja, nenhum dos gols que ele marcou ou assistências que ele deu teve algum poder de decisão, no fim das contas, olhando a frieza dos números. Claro que existe aquele gol que dá uma condicionada na partida, aquele gol no início do jogo que destrava o jogo, mas olhando a frieza dos números, meio que nenhum gol teve decisão assim na pontuação da tabela do campeonato. Isso chama muito a minha atenção. Esses 4 gols com bola rolando do Carrascal e mais 3 assistências
envolve também algumas tomadas de decisão ali na parte ofensiva, no último passe que tem. Vamos dar uma olhada. Olha só essa jogada aqui, o Carrascal chegando, recebe uma bola muito difícil de fazer esse gol aqui. E, cara, ele tem algumas opções, ele tem algumas coisas pra fazer. Tem um cara chegando bastante aqui atrás, beleza, mas, assim, querendo ou não, existe uma linha de passe ali pra aquela área do campo onde o cara tá chegando. E tem uma galera aqui no meio, no pagode, ó. Dá pra ele tomar algumas decisões possíveis, diferente do que tentar finalizar essa bola prensada. Aqui parece que ele não viu muito linha de passe, ele deve ter ficado com medo, porque existe uma responsabilidade defensiva em finalizar essa bola, porque você pelo menos não cede o contra-ataque, né? Então parece que isso afetou a tomada de decisão dele, e ele tentou finalizar essa bola, mas, de novo, olha só, olha onde essa bola quica, e essa bola sai ali, olha, é ali na linha da pequena área que a bola sai. Estou muito, mas muito mal. Estou muito mal, entendeu? Então, além dessa decisão aqui já ter sido meio controversa, porque tem algumas opções de passe, dá pra tratar essa bola com um pouco mais de carinho, ele resolveu finalizar e chutou muito mal pra fora. É um lance que tem uma certa expectativa de aumentar o número de assistência dele na temporada. Mais um deles é esse aqui, olha. O Carrascal tá lá na frente e o companheiro de ataque dele, ele tem uma percepção boa, olha. Ele dá uma mapeada no campo e percebe que esse zagueiro que tá no Carrascal é o cara que vai saltar nele, é o mais provável que vai saltar nele. Então, quando ele recebe a bola de costas, ele vê esse salto, ele percebe, né, esse salto pela leitura dele, e de primeira ele toca entre as pernas do marcador e dá essa bola livre aqui no Carrascal, olha, com bastante espaço. E esse zagueiro da Ultimania, ele é obrigado a dar uma equilibrada. Por quê? Porque o outro saltou no cara e perdeu completamente o lance. Então dá pra imaginar que é um 2 contra 1 contra esse cara aqui central do adversário. O Carrascal puxa pra perna direita, ele nem faz menção de devolver no cara, olha. Ele já chuta muito mal pra fora e ainda parece que ele imprensou a bola no chão aqui, chutando, ó. Que a bola vai meio balão, ela vai fraca. Olha só o goleiro. Olha a reação do goleiro, olha. Esse pulinho que o goleiro dá aqui, olha, já é ele percebendo que a bola vai pra fora, ó. Então ele dá um pulinho e a bola não entrou nem na pequena área ainda. E o goleiro já sabe que, tipo assim, essa bola aqui já foi fora, de tão fraquinho que foi o chute, sacou? Olha só como que o companheiro do Carrascal tá passando bem ali. Tem como fazer uma jogada diferente. Olhando agora, o zagueiro tá fechando a trajetória do passe pro cara. Mas é porque o Carrascal puxou pra cá pensando no chute. Tem como induzir a movimentação do cara e abrir uma linha de passe mais consciente pro companheiro dele. Ele não abriu, olha o companheiro dele, ó. Ele falou, era em minha, olha só, o que tem ninguém na minha frente, era em minha essa bola, ficou desesperado. E em mais um lance aqui que ele se apresenta e recebe, aí aqui eu não vou nem falar muito sobre a tomada de decisão dele, porque realmente tá muito difícil de cruzar essa bola na área. A zaga tá marcando muito bem o espaço entre ela e o goleiro ali e não tem ninguém atacando, tá difícil mesmo. Aqui eu acho que o chute não é uma decisão ruim, comparado com as outras que a gente acabou de ver. Mas o chute em si, ele é ruim, olha, a bola não desvia, vai direto pra fora também, ó. Ele não... Esse chute aqui no direto pra fora, ele não dá um pingo de responsabilidade pra ninguém da defesa. Se ele vai mais pra dentro, ele consegue ou um escanteio desse zagueiro que tá dando um carrinho, querendo interceptar a finalização. Se a bola vai na mão do goleiro, cara, pelo menos o goleiro ele tem uma certa responsabilidade com a bola vindo na direção dele. A bola vem na direção dele, ele pode frangar, ele pode espalmar mal pra dentro da área e deixar o zagueiro numa situação difícil, pode espalmar mal no pé de um atacante, beleza, ele pode encaixar, normal também, pode espalmar pra escanteio. Tem vários desfechos possíveis que ele joga a responsabilidade pro cara se ele acertar o chute, né? Mas aqui ele não joga a responsabilidade pra ninguém, cara. Ele chuta pra fora, ele só entrega a posse de graça. Mas também é importante comentar que, assim, esse aqui eu peguei um amarrado de decisões erradas que eu percebi nesse Carrascal e a gente colocou um compilado, uma seguida da outra. Então dá aquela sensação de que, tipo assim, meu Deus do céu, que bagre é esse que o Flamengo tá pegando? Não é. Bagre ele não é. Eu só quis trazer um ponto de vista diferente do que tá todo mundo falando aí na internet. Chegar e mostrar, olha, ele joga por aqui, ele é destro, é um cara que tem essas características e blá 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 blá. Eu tô tentando fazer um exercício de previsão, um exercício de regular as expectativas. O Carrascal, ele vai ser importante pro Flamengo, sim. Claro que tem que esperar o período de adaptação dele, porém, a importância dele muito provavelmente não vai ser diretamente com gol, último passe, assistência. Eu acho que a importância dele vai ser mais em progredir, carregar o time pro ataque e dar essa bola com qualidade. Pra uma Arrascaeta dar assistência pra alguém dar assistência pra Arrascaeta. Não é pra ficar cornetando o cara aqui embaixo dos comentários, senão eu vou ficar achando que eu fiz a caveira dele. Só tô falando que o cara não faz gol, mas o resto ele faz muito bem. Um abraço. Geração de bola da equipe, ele já... bem posicionado, ganha de... Ele traz aí ele traz aí toda a potencialidade do cara e que ele vai sim, ele potencializa muita coisa. O detalhe
joga em várias posições. Ele não disse, o cara é um bagre, o cara é ruim, não, mas ele substitui bem a Arrascaeta, ele atua ali, ele atua aqui, e também deixa o like, a gente divulga também o trabalho dele, porque é um bom trabalho, mas o nosso também é um trabalho maravilhoso aí para achar, mas dá o like aí, se inscreve, compartilha, passa o nosso vídeo aí também, galera, e comenta, diz onde você tá falando, diz qual país, qual sua cidade, qual seu estado. Deixa o like, comenta, vamos hypar esse vídeo, vamos botar esse vídeo aí pra cima. Beleza, galera, valeu, fui.